dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor nosso Deus está nos dando proteção, livramento, direção e que certamente nos abrirá grandes portas, grandes oportunidades. Oramos no nome de Jesus declarando que as bênçãos nos alcançarão, que toda a nossa família, nossa casa está guardada, protegida, respaldada pelo Senhor e que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Cremos na Tua palavra, Pai, e declaramos que nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhuma contrariedade, nenhuma injustiça e tudo aquilo, Senhor, que se move para nos prejudicar de forma direta ou indiretamente, em nome de Jesus, nós quebramos no nome de Jesus e declaramos: o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira, e no mundo espiritual nós liberamos essa palavra. Vamos avançar segundo Deus, vamos crescer segundo Deus, vamos aumentar segundo Deus, vamos prosperar segundo Deus, em o nome de Jesus Cristo. Oramos também, Espírito Santo, para que o Senhor dirija nossos passos nessa semana que está iniciando, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor. Oramos também, Senhor, pela salvação de todos da nossa casa, que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo. Meu Deus, visita a vida deste homem, visita a vida desta mulher, visita essa família com poder, visita com graça, visita, Senhor, visita com teu poder no nome de Jesus. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, que haja cura no teu corpo físico, cura total, cura completa. No nome de Jesus, nós damos uma ordem a todo tipo de ação maligna que tem tentado atacar, derrubar essa pessoa, lançá-la por terra. Eu dou uma ordem em nome de Jesus a tudo aquilo que traz desânimo, a tudo aquilo que traz medo, a tudo aquilo que traz cansaço, a tudo aquilo que é jugo espiritual, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Espírito Santo. Pedimos que a tua luz, Espírito Santo, esteja sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe teu lar. Estamos começando hoje o 8º dia do nosso propósito de oração e jejum. Estamos orando para que Deus nos abra uma grande porta e eu creio na ação de Deus, na ação do Espírito Santo que está aqui. Deus, Ele responde ao clamor, Ele responde à oração. Ontem eu postei uma frase que eu acredito muito: prepare-se, porque grandes bênçãos estão vindo na sua direção se você está em oração. Essa é uma certeza que você tem que ter. Se você está orando, as bênçãos de Deus virão. Elas já estão agendadas, programadas, já estão em curso, elas estão vindo e nós devemos crer. Eu não me preocupo com hoje e nem com amanhã. Tudo o que eu preciso fazer é estar em oração. Se eu estiver em oração, as bênçãos, elas já estão chegando. Essa tem sido a minha fé, essa tem sido a minha caminhada com Deus. Escreve aqui nos comentários: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí: Deus vai me abrir uma grande porta. Deus está abrindo uma grande porta para Débora que está me escutando. Deus está abrindo uma grande porta para Débora. Escute, Débora, Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu o teu clamor. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Tamires, que está me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você que também está abrindo uma grande porta, uma grande oportunidade. Aguarde, essa semana será uma semana de desafios,
mas também de grandes acertos, porque o Senhor vai te ajudar com uma sabedoria especial. Amém? Eu quero, antes de compartilhar a palavra que Deus me deu com você, eu quero dar um testemunho muito bonito que eu recebi da Antônia, e ela escreveu assim: no ano passado eu fui diagnosticada com catarata precoce, que avançou de tal forma que perdi a visão. No dia 9 de junho, eu estava participando da oração da manhã quando o Senhor disse: tem uma pessoa que está me ouvindo, que está quase cega do olho direito. Jesus te cura. Naquele momento eu tomei posse da minha cura. E no dia 18 de junho eu fiz a cirurgia e, para a glória de Deus, estou com a minha visão totalmente restaurada. Gratidão a Deus pela sua vida e pelo seu ministério, que o Senhor continue abençoando a sua família. Deus te abençoe, Antônia. Também recebi o testemunho da Leandra e ela escreveu: não podia deixar de compartilhar esse milagre. Meu filho Douglas estava com a pressão que não baixava de 19. Fez exames e o resultado mostrou que um lado do coração tinha parado de funcionar. Já sigo você desde 2020 e já tive vários milagres realizados, mas o do meu filho eu preciso compartilhar. Quando soube dos resultados, coloquei imediatamente o nome dele na oração das 18 horas. Me ajoelhei orando. O médico chegou a me ligar preocupado, enquanto a esposa do Douglas estava com ele no hospital. Repetiram todos os exames e deu tudo normal. O médico, surpreso, disse que não sabia o que tinha acontecido, pois os resultados eram completamente diferentes dos primeiros. O coração estava normal e a pressão tinha baixado. Nós sabemos que Deus é bom e nunca larga nossas mãos. Que coisa linda esses testemunhos, gente. Olha só, uma parte do coração tinha parado. Eu até nunca tinha ouvido falar que uma parte do coração pode parar e fiquei impressionado. Olha o poder de Deus, a ação de Deus e a fé. Como eu digo, a oração, ela traz milagres para a nossa vida, ela atrai bênçãos para a nossa casa. Por isso, caminhe em fé. Fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Toda a honra e toda a glória a Ele. Deus me deu uma palavra, e a palavra está em 1 Reis, capítulo 19, verso 1, que diz assim, 1 e 2. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando você ouve a Deus, a palavra do inferno não se cumpre na sua vida. Eu vou repetir. Quando você ouve a Deus, a palavra do inferno não se cumpre na sua vida. Quando Jezabel ficou sabendo que Elias foi poderosamente usado no Monte Carmelo, envergonhou os profetas falsos e teve vitória, e o povo foi testemunha da glória de Deus, Jezabel ficou transtornada completamente. Jezabel era a rainha, era a esposa do rei Acabe, mas quem governava era ela. E ela declarou, falou para todo mundo, irritada, transtornada e opressa, ela disse: em 24 horas acabou para esse tal de Elias, acabou, ele vai morrer. Foi o que ela disse. Em 24 horas, olha só, em 24 horas. Quando Deus fala, a palavra do inferno não se cumpre. Entenda, existe uma guerra espiritual e uma guerra de palavras. Existem palavras que são lançadas no mundo espiritual, palavras para matar, palavras para destruir, palavras para limitar, palavras para colocar dentro de você uma trava, para que você não avance, para que você não cresça, para que você não faça as coisas. No entanto, quando você ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem a você, ela lhe dá uma ousadia, ela lhe dá coragem, ela lhe dá força, porque ela ministra o seu coração que maior é Deus na sua vida do que aquele que está lançando essas declarações. Esse retrato aqui de Jezabel
que ela disse, você vai morrer em 24 horas, essa foi uma declaração forte e pesada, mas nós também ouvimos palavras desse calão. Nós também ouvimos palavras negativas contra nós. Não vai dar certo, é muito difícil, você não vai conseguir, você não é preparado para isso. Palavras que são lançadas também como sentenças espirituais. E quando nós ouvimos a Deus, é quando ouvimos a Deus que essas palavras perdem a força na nossa vida. Então eu preciso ouvir a Deus para que essas palavras do inferno ditas contra mim não tenham poder sobre a minha vida. Já se passaram quase 3.000 anos, ou mais, muito mais, e Elias ainda não morreu. Aliás, a palavra não se cumpriu. A palavra não se cumpriu. E um detalhe, a palavra não se cumpriu e Deus levou Elias. Sabe por quê? Porque quando uma sentença do inferno, essa mulher estava sendo possuída, ela estava sendo possuída para liberar essa palavra. Deus não deixou nem que Elias morresse como os outros homens aqui. Aqui é um mistério de Deus, é um sobrenatural de Deus. E Deus não permitiu com que essa palavra se cumprisse. Quase 3.000 anos depois, eu quero que você entenda, Jesus, no Getsemane, apareceu para ele Elias e Moisés. Nem o corpo de Moisés foi achado, porque Deus tomou o corpo de Moisés. Eu acredito que tem sentenças que Deus não permite que se cumpram na nossa vida quando nós ouvimos a Ele. E tanto Moisés quanto Elias eram homens de oração, eram homens que ouviam a Deus. Agora eu quero mostrar para você uma passagem. Em 2 Reis capítulo 2, verso 9 diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só, Deus não permitiu que essa palavra se cumprisse na vida daquele que ouve a Ele. Deus não permitiu, diga comigo, Deus não permitiu que essa palavra de Jezabel se cumprisse sobre Elias. Deus não permitiu. É por isso que Deus levou Elias aqui da terra. Eu sei que, sabe, isso parece uma história de filme, parece uma fantasia, mas eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Eu creio que Elias não morreu como os homens morrem. E em Mateus 17, verso 1, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha só, quando Jesus estava no Getsemane, no Monte da Transfiguração, aliás, a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram. A palavra de Jezabel, dominada pelo inferno, não se cumpriu na vida do profeta de Deus. Não se cumpriu naquele que ouve a Deus. Quem ouve a Deus, o mal que é declarado contra ele não tem poder. É por isso que você precisa estar em ambientes onde Deus fala. Ambientes que Deus fala, ambientes onde a voz de Deus está trafegando. E eu creio, maldições são quebradas, palavras lançadas são desfeitas, maldade é cancelada, inveja torna atrás por causa do ouvir a Deus. Não importa o que o diabo declarou sobre você, não vai se cumprir.
Toda palavra de morte contra a tua empresa, toda palavra de morte contra a tua casa não vai se cumprir em nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra, receba aí como palavra profética de Deus sobre a tua vida. O mal que foi declarado contra ti, contra a tua empresa, não vai prosperar. Eu vou dizer uma coisa que poucos aqui talvez tenham conhecimento disso. Você sabia que há pessoas tão invejosas, com tanta maldade no coração, que elas passam na frente de uma empresa que está crescendo, que está prosperando, e as pessoas chegam a levantar a mão e dizer assim: essa empresa aqui, mais cedo ou mais tarde, vai fechar. Tem gente que olha para a vida de uma pessoa que está enriquecendo, que está prosperando, que está indo para frente, e dizem assim: logo, logo vai quebrar, está gastando demais, logo, logo vai quebrar. Você construiu a sua casa, conseguiu construir a sua casa, se esforçou para construir a sua casa. Aí tem alguém que sabe que ali é a sua casa, diz assim: está roubando, por isso que está construindo, isso não vai dar certo, mais cedo ou mais tarde, isso não vai dar certo. São palavras malditas lançadas, até contra nossos filhos, sabe? Palavras lançadas pela vida dos outros, por gente da própria família. Você precisa orar para quebrar essas palavras, e usando a palavra profética para quebrar. Deus disse que eu e a minha casa estamos protegidos. Deus disse que tudo que for levantado por mim e a mão dele estiver na minha vida, vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar. O que Deus entregou nas minhas mãos vai multiplicar, não vai diminuir, vai multiplicar. Eu vou fazer a minha parte. Eu estou aliançado com Deus. O mal não tem poder aqui na minha empresa, o mal não tem poder na minha vida. Ou seja, você vai liberando palavras proféticas. O que quer que o céu tenha começado, o inferno não pode parar. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Então, se você tem uma palavra de Deus, de que você vai crescer, de que você vai prosperar, creia, isso vai acontecer. O que quer que o inferno tenha declarado, o oposto vai acontecer. Porque Deus está contigo e Ele prometeu te abençoar. Ele prometeu estar com você todos os dias. Quando a sua integridade é mais importante do que a sua influência, nada pode detê-lo. Você é uma pessoa que anda com Deus. A Bíblia diz que o justo não será abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Você tem que crer. A sua empresa é uma rocha do Senhor, é uma fortaleza do Senhor. A sua casa é uma fortaleza do Senhor. O seu casamento é uma fortaleza do Senhor. Não pensa você que não tem palavras contra teu casamento. Ou quando a pessoa fica doente, não tem gente que diz que vai morrer. Por isso nós temos que orar, cancelando as palavras malditas ditas contra nós. Quando você é movido pela unção, em vez da ambição, nada pode detê-lo. Você caminha por uma palavra de Deus, você caminha pela unção de Deus. Quando a sua fome de justiça é maior do que o seu medo de críticas, nada pode detê-lo. Quando você troca o seu trauma por um testemunho, nada pode detê-lo. Quando o seu louvor fala mais alto do que a sua dor, nada pode detê-lo. Creia nessas palavras proféticas que eu liberei sobre a tua vida aqui, em nome de Jesus Cristo. Por mais que haja declarações negativas, por mais que haja pessimismo contra você, o mal não vai prosperar. Deus está com você, lhe fortalecendo. Deus está com você, lhe ungindo, lhe capacitando. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que usar contra você em juízo, você a condenarás. Você a condenará. Essa é a herança do Senhor na tua vida. E se você crê, declare: nenhum mal tem poder sobre a minha vida e sobre a minha casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Pega aí essa palavra como palavra profética na tua vida. O mal declarado não vai se cumprir na tua casa, não vai se cumprir na tua empresa, não vai se cumprir no teu ministério. Maior é Deus na tua vida. Maior é Deus na tua vida. Em nome de Jesus, estamos em oração e jejum aqui. Estamos em oração e jejum. E Deus me deu essa palavra hoje. E nós vamos fazer uma oração agora, cancelando
e quebrando completamente as palavras malditas contra ti, contra a tua casa, contra teu ministério, contra a tua empresa, contra teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco agora para deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, nessa oração. Isso ajuda muito, amém? Para que o YouTube mande para outras pessoas, compartilhe com mais gente. Então deixa aí a tua curtida. Também quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas essa oração hoje. Se você crê que essa palavra foi para você, que Deus falou contigo, você vai, como ato profético, você vai mandar para 8 pessoas. Amém? E hoje, gente, hoje começa a nossa conferência A Cura, tá? É exclusiva para quem é aluno da academia aqui no Global. Vai estar comigo Arão Xavier, vai estar comigo Tiago Brunet e Mac Anderson. Vai ser incrível, vão ser 2 dias proféticos, incríveis, onde certamente muita gente aí vai receber de Deus, vai ser abençoado, tá bom? E se você quer participar, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e lá fazer a tua inscrição para a Academia Kindle ou aqui na descrição do vídeo. Também quero falar desse meu livro aqui que já está me dando muita alegria, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você tem um chamado para o profético, você precisa começar a acompanhar o que é profético. Então adquira esse livro, também compre para dar de presente para alguém que talvez compartilhou a oração com você, amém? Ou para um amigo teu, para os teus familiares. Lá no meu site, você faz a encomenda hoje, em alguns dias está aí na sua casa, em nome de Jesus, amém? Então, está aqui o livro, Café com Jesus, vai ser uma bênção. E um detalhe, essa semana, todos os livros que forem pedidos essa semana, eu vou fazer uma assinatura, certo? O que for pedido entre hoje e sexta-feira, de hoje a sexta-feira, eu vou mandar assinado o livro para você, tá bom? Eu vou mandar assinado o livro para você de hoje até sexta-feira, certo? Então, hoje começa, marque aí, de hoje a sexta, quem adquirir esse livro aqui, Café com Jesus, eu vou mandar assinado para te abençoar. Muito bem. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está me escutando aqui que trabalha em empresa logística, certo? E Deus me mostrou uma pessoa abrindo os portões como se fosse para receber os caminhões. Tem alguém que trabalha nisso aí, que está me ouvindo? Deus está te visitando nessa hora. E eu quebro palavras que foram ditas contra a tua vida e contra a tua família. Está por terra em nome de Jesus. Inclusive, o Senhor me mostrou você apertando um botão vermelho, que você aperta muito esse botão. Deus me mostrou, certo? E o Senhor me disse que está te dando livramento de palavras malditas que foram lançadas contra ti. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Cristina, que está me ouvindo. E o Senhor manda dizer para você, Cristina,
que nada impedirá aquilo que Deus tem prometido para ti e para tua casa. Tem sido dias difíceis para você, você tem segurado muitas coisas sozinha, mas o Senhor está contigo, está te fortalecendo, está te ungindo para você vencer essas batalhas. Então receba aí uma porção do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar agora por cada um de vocês. E da mesma maneira que Deus não permitiu com que aquela sentença tivesse poder sobre Elias, Deus não vai permitir que nenhuma sentença do inferno contra ti, contra a tua casa, tenha poder. Amém? Você crê nessa palavra? Gente, nós temos que crer naquilo que Deus fala. Nós temos que crer no que a Bíblia nos fala como realidade. Amém? E mais uma coisa, fique firme nesse propósito de oração. Eu estou firme aqui. Eu viajei 3 dias. Cheguei ontem 10 da noite em casa, sabe? Dormi perto da meia-noite para estar aqui de manhã junto com vocês. Porque creio no que Deus fala. Creio nas direções do Espírito Santo. Eu creio. Creia, gente. Creia. Não deixa o inimigo te vencer com cansaço. Mantenha-se firme em oração. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí, Deus vai me abrir uma grande porta. Tome ânimo no Senhor. Hoje às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Depois às 18 horas. Amém? Procure estar nos horários das orações, 6 da manhã, 18 horas. Você vai ser visitado por Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor está operando aqui no meio deste grande povo profético. Esse é um povo profético que crê na Tua palavra e que ama a Tua voz. Estamos crendo, ó Deus, no poder da Tua palavra. Cremos que precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Cada pessoa, Pai, que anseia ouvir a voz do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tem uma presença de Deus muito poderosa que está tocando nas nossas vidas. Tem uma presença de Deus que está quebrando agora grilhões, palavras malditas, palavras de inveja, desferidas contra a tua vida, contra a tua casa, contra teus filhos, contra teu casamento. Nós quebramos essas palavras no mundo espiritual, as torcemos no nome de Jesus e declaramos: nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra de atraso, nenhuma palavra de enfermidade, nenhuma palavra de sofrimento tem poder sobre a tua vida, tem poder sobre a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus, maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa manhã e levantamos a nossa bandeira. Levantamos a nossa bandeira. Jesus Cristo é o Deus da nossa casa, é o Senhor da nossa vida. Nenhum mal prosperará contra nós, nenhum mal avançará contra nós. Declaramos que iremos prosperar cada vez mais, iremos ficar cada vez melhores, nossa casa ficará cada vez mais bonita, nossos filhos ficarão cada vez mais bem-sucedidos, nosso casamento ficará cada dia melhor. Declaramos que a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa. Declaramos que toda palavra de bancarrota, toda palavra de falência, toda palavra de dificuldade, toda maldição financeira está por terra em nome de Jesus Cristo. Eu quebro sentenças no mundo espiritual contra a tua vida. Eu quebro maldições declaradas e proferidas contra a tua vida e contra a tua casa. E declaro: o Senhor está contigo. A fortaleza do Senhor está na nossa vida e não temeremos. Clamamos o sangue de Jesus cobrindo nossa vida e cobrindo tudo que diz respeito a nós. E pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, a tua direção, a luz do teu Santo Espírito. E amamos o Espírito Santo e pedimos a Ele: guia as nossas vidas, ser bem-vindo na nossa vida, ser bem-vindo na nossa semana e nos guia, Senhor, nos mostra o caminho, abre as portas certas e fecha as portas erradas. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Eu tenho uma palavra também sobre a Eliana, que está aí me escutando, e o Senhor manda dizer: Eliana, está quebrando um jugo contra a tua vida que estava na tua família. Em nome de Jesus, seja livre, seja liberta, que teu dia seja um dia de bênção e de paz e de prosperidade. Amém? Deus abençoe a todos até 9 da manhã e depois 18 horas. Deus os abençoe, fique na paz. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo que estiver ligado a nós, diretamente ou indiretamente. E pedimos a Ti, Senhor, justiça, justiça do Senhor, em favor daqueles que clamam, em favor daqueles que oram, em favor daqueles que buscam a Tua face. Oramos por livramento, oramos por proteção, oramos por direção, e que a presença do Espírito Santo se faça presente aqui na nossa vida, que possamos ter a Sua ajuda, a Sua força, a Sua graça, o Seu favor sobre nós. Colocamos a nossa família no altar de Deus, colocamos aquilo que temos orado todos os dias diante do Senhor e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção do Senhor. Eu oro também pela cura de todo aquele que estiver doente fisicamente, emocionalmente. Senhor Jesus, Tu és a cura e nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora, a saúde tocando o corpo físico dessa pessoa, a saúde removendo dores, removendo infecção, removendo câncer, removendo o mal que prende essa pessoa emocionalmente, o mal que está impedindo essa pessoa de viver, o mal que está impedindo a alma dela de respirar. Que a presença de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo, toque nessa pessoa agora. A luz de Jesus Cristo toque, e aonde houver uma ação maligna, numa casa, na vida de alguém, nós damos uma ordem agora na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Sai do caminho dela, sai da vida dela. No nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra no mundo espiritual. Vitória por Cristo, vitória pelo Espírito Santo agora, entrando na vida dessa pessoa, entrando na sua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, dá vitória a essa pessoa que está lutando, dá vitória, Senhor, a quem está aqui constantemente na Tua presença. Nós te pedimos, Pai, julga a causa do Teu povo, julga a causa do Teu povo. Nós colocamos tudo diante de Ti, Pai, e pedimos que a presença do Senhor encha a nossa casa, que a presença do Senhor encha o nosso caminho, que a presença do Senhor encha essa empresa, que este lugar seja visitado pelo Senhor. Te pedimos também uma sabedoria especial, Espírito Santo, uma sabedoria especial, uma sabedoria para resolver problemas, uma sabedoria para conduzir as coisas, para liderarmos a vida no nome de Jesus. E pedimos também ao Espírito Santo de Deus que Ele esteja iluminando nossos pensamentos e nossos passos. Sejamos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo em todo momento. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E tira do nosso caminho, Pai, a obra do caçador, a obra da inveja, a obra da maldade, o espírito de fofoca, o espírito de contenda. Tira do nosso caminho e nos dá vitória. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti, Espírito Santo de Deus, e também oramos, Senhor, abra grandes portas para nós. No nome de Jesus, nós declaramos: Deus me abrirá uma grande porta, Deus me abrirá grandes oportunidades, Deus trará grandes recursos ao nosso caminho, recursos financeiros que estão travados. Vai haver liberação financeira de negócios no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo à oração do dia. Estamos começando esse dia na presença do nosso Deus. Estamos hoje, já é o 4º dia do propósito. Hoje é o 4º dia onde estamos em oração, estamos em jejum, certo? Que são chaves mestras para o impossível de Deus. E você que está aí junto conosco nessa oração, escreva aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta.
Aleluia! Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Diz a palavra do Senhor, que não mente, que é infalível, é inerrante. É assim que nós cremos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Grandes recursos serão movimentados para você cumprir o seu propósito. Você que está buscando agradar a Deus, você que está buscando viver o propósito de Deus, eu quero liberar essa palavra profética. Haverá um grande destravar de recursos, haverá um movimento de recursos que virá para a tua mão. Eu quero dizer uma coisa a cada pessoa que está aqui: quando você se envolve com as coisas do reino, o Senhor se envolve também com as tuas coisas. Esse foi um dos segredos que eu compreendi. Quando eu comecei a ser uma coluna financeira no reino, que Deus colocou no meu coração que eu deveria pagar o aluguel da igreja, que Deus colocou no meu coração que eu deveria financiar o programa de TV que nós temos, porque eu comecei o meu programa de TV sem parceiros, era um que outro que estava comigo nisso, e eu disse não, se eu tiver que colocar 90%, se eu tiver que colocar 95% do valor do programa na TV, tirar do meu bolso para isso, é isso que eu vou fazer. E Deus vai me honrar. E eu experimentei e estou experimentando a bênção de Deus na minha vida. Você atrai a bênção do Senhor quando você se envolve com as causas no reino. Então, para você que está buscando viver o propósito de Deus na sua vida, Deus vai movimentar grandes recursos para chegar na tua vida, para chegar no teu caminho, para que você possa cumprir o seu propósito. Amém? Deus vê aquelas pessoas que estão interessadas em viver e cumprir o propósito dele. Eu quero começar aqui com um testemunho hoje. É o testemunho da Amanda e ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Eu acompanho as orações há um tempo e já alcançamos a bênção da cura de uma dor abdominal que durante a noite levava meu esposo ao hospital. Ele fazia exames e nada era detectado, até que foi curado numa oração, quando recebeu uma palavra profética. Eu também recebi uma palavra profética de que Deus moveria documentos e num processo de enquadramento de pós-graduação que normalmente levava tempo, tudo aconteceu tão rápido que até a gente, pessoal da minha escola, ficou surpresa. A Deus toda a honra e glória e ao Senhor por ricas bênçãos. Deus é fiel, é isso mesmo. Ele cura, Ele destrava aquilo que está travado. Ele veio primeiramente para nos salvar, mas Ele também quer cuidar de nós. Ele é nosso Pai Celestial. Nós devemos confiar na presença de Deus. E hoje eu quero falar aqui sobre 4 coisas que Deus vê e Deus se agrada. Certo? 4 coisas que Deus vê e Deus se agrada. Você sabe o que agrada a Deus? Agrada a Deus a pessoa que busca a direção do alto para os seus problemas. Em 1 Samuel capítulo 9, verso 6, a Bíblia diz assim: porém ele lhe disse, nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Quando Saul estava em busca dos animais do pai dele, que haviam se perdido, a Bíblia diz que ele ouviu o conselho de um amigo de ir até o profeta da cidade, que era o profeta Samuel, e pedir a orientação do alto para aquela situação. Toda pessoa que decide buscar a orientação de Deus para coisas que ela não vê saída, pessoas que abandonam muitas vezes, sabe, a força do braço para buscar uma direção divina, isso agrada a Deus, isso abre os céus, isso libera favor, isso dá respostas. E um detalhe, Saul não só conseguiu encontrar os animais do pai, que haviam se perdido, mas ele também recebeu uma promessa de Deus que mudou a sua vida, que mudou o seu destino para sempre. Ou seja, sempre que você ir a Deus, você vai receber muito mais do que você foi buscar. Esse é um dos grandes segredos
e que Deus se agrada quando o homem se coloca na posição de alguém que o busca, de alguém que o procura, de alguém que está dependendo dele. Talvez o que nós fazemos muito de errado é confiar demais em nós mesmos, na nossa capacidade, no que nós podemos fazer, no que ainda nos resta de possibilidade. Eu sou do acordo de que eu tenho que conduzir as duas coisas juntas. Ou seja, eu devo me esforçar ao máximo e também buscar ao máximo. Eu devo fazer as duas coisas. Sabe por quê? Porque eu creio que se Deus ver o meu esforço e Deus ver também a minha dependência, eu vou receber respostas do céu. E assim tem sido por anos na minha vida. Eu tenho me esforçado, mas eu tenho também buscado e eu tenho visto a mão do Senhor. E se você fizer isso, talvez você venha a mudar completamente o rumo das coisas na sua vida. Uma das coisas que agrada a Deus também é quem não fala mais do que é devido. Isso é uma coisa que agrada muito a Deus. Pessoas que são ponderadas, pessoas que não falam tudo que dá na cabeça delas. Se você tem alguém que é um amigo seu, que fala tudo que dá na cabeça dele, ou tudo que dá na cabeça dela, você tem um problema que está encostado em você. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 10, então disse o tio de Saul, conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Que tremendo! Saul, ele compartilhou que as jumentas foram encontradas, só não compartilhou das promessas de Deus na vida dele, que Deus havia falado que iria torná-lo um rei. Nós não podemos falar para as pessoas tudo que elas nos pedem para falar. Nós temos que falar apenas o que é necessário. Você não precisa falar quanto você ganha. Você não precisa falar o quão bem as coisas estão indo para você. Você não precisa falar quem são seus amigos. Fale o básico. Não é tudo que nós devemos falar. Gente que fala de tudo, perde bênçãos, perde promessas. Então tem coisas que você tem que falar só o que é devido. Quando me perguntam a respeito de uma pessoa, mesmo que eu saiba que aquela pessoa tem falhas, que aquela pessoa tem erros, que aquela pessoa tem defeitos, assim como eu, assim como você, sabe? Eu vou tentar não expô-la, a não ser que seja um perigo realmente para mim avisar alguém. Caso contrário, eu não vou expô-la. Mas hoje as pessoas, elas falam o que é devido e o que não é devido. Elas contam tudo, elas abrem tudo. Elas falam daquilo que estão fazendo, elas falam das suas operações, elas falam dos seus negócios, elas falam de como está seu casamento, elas abrem a boca falando de tudo. A sabedoria precisa estar nos nossos lábios constantemente. Só fale o que é devido e no tempo que for devido. Enquanto você não fechar determinadas negociações, não fale. Como diz, não alarme os gansos. Nós temos que ter muita cautela, muita sabedoria. O que tem, sabe, de gente que é invejosa. Você sabe, um dos males não é só a inveja, é o invejoso. É um invejoso, porque o invejoso vai tentar atrapalhar. O invejoso tenta muitas vezes se meter naquilo que é seu. Então só fale o que é devido. Por que você vai atrair o negativo? Por que você vai atrair o que é ruim? Permaneça em silêncio até a concretização disso. Depois que concretizar, deixe que as pessoas vejam. Mas até isso acontecer, aprenda a falar só o que é devido. Não fale demais. Por que você vai se complicar? Tem gente, isso é importante eu falar, tem gente que está sempre metida em fofoca. Sempre. Por quê? Porque fala o que não é devido. Fala o que não é devido. Entra em assuntos que não compete a ela.
Tem coisas que, sabe, não é para você, não faz parte da sua esfera, não pertence a mim, então por que eu vou me meter? Uma outra coisa é o que está escrito em 1 Samuel 10, 27. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Quando Deus estava separando Saul para assumir uma posição de rei, a Bíblia diz que Saul se fez de surdo diante daqueles que o afrontaram, diante daqueles que estavam, sabe, criticando Saul e que achavam que ele não era capaz, que o desprezaram. Ele se fez de surdo. Será que a gente sabe também se fazer de surdo? Eu tenho aprendido, sabe, a me fazer de surdo, mas tenho aprendido também a me posicionar com pessoas que são desleais, com pessoas que são fofoqueiras, com pessoas que você ajuda e que depois, sabe, elas falam mal de você. E sabe o que é pior e que as pessoas não veem? A fofoca, gente. A fofoca tem asas. Toda fofoca que sai da boca de uma pessoa tem asas. A gente costuma dizer que a parede tem ouvidos. A parede tem ouvidos. Porque você falar de uma pessoa que te ajuda, você falar de uma pessoa que é autoridade sobre você, você falar de uma pessoa que dá emprego para você, você ouvir, sabe? Você falar de uma pessoa, sabe, que lhe estendeu a mão. Eu digo a você, tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante, e ele diz que na vida nós temos que fazer mais amigos do que inimigos. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. Eu prefiro ficar quieto e não, sabe, falar negativamente de uma pessoa do que abrir a minha boca, do que abrir a minha boca e acabar ferindo uma pessoa de forma injusta. E digo mais, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Você permanecer na roda de uma pessoa que fala mal dos outros, você permanecer numa roda de que outros estão queimando, pessoas, olha só, de influência, pessoas que muitas vezes são de poder, pessoas que muitas vezes têm recursos, que podem inclusive te abençoar, que podem ser clientes seu no futuro. Isso é um erro, é um erro. E aqui vem a quarta coisa: Deus não se agrada de pessoas que queimam pontes. Tem gente que queima pontes, tem gente que poderia, sabe, se permanecesse leal ao seu lado, ser abençoada agora, lá na frente, mas perde a bênção, queima a ponte, porque, sabe, fala demais. E é como eu disse, as paredes têm ouvido e a fofoca tem asas. As paredes têm ouvido e a fofoca tem asas. Ou seja, você fala uma coisa aqui, isso vai parar lá no ouvido daquela pessoa que você está falando mal. Então, se alguém, olha só, eu jamais, você nunca vai ouvir de mim eu falar mal de uma pessoa que eu tenho acesso a ela. Você nunca vai ouvir. Olha, eu tenho alguns amigos, eu tenho algumas conexões que são pessoas assim de grande estima, são pessoas de grande valor. Alguns até são excêntricos, podemos dizer assim, mas eles são excêntricos até por causa do nível que Deus colocou eles na vida. E eu aprendi uma coisa, que quando eu estiver na roda de pessoas, eu tenho que falar pouco e jamais citar o nome de outra pessoa para queimá-la, para destruir a imagem dela, ou de alguma maneira falar uma coisa negativa que pode, sabe, comprometer o meu acesso a ela. Tem gente que queima ponte. Queimar ponte é queimar dinheiro. Queimar ponte, sabe, é queimar oportunidade. Queimar ponte é queimar honra e favor que Deus te deu. Eu vou dizer uma coisa para você: quem considera dinheiro como único recurso está muito enganado. Recurso é ponte que Deus te deu.
Recurso é amizade também que Deus te deu. Recurso não é só dinheiro. Na verdade, o dinheiro é o menor de todos os recursos. O dinheiro é o menor de todos os recursos. Se hoje eu não tivesse recurso nenhum, eu teria a porta aberta em muitos lugares e teria crédito em muitos lugares também. Por quê? Porque o recurso financeiro é o menor de todos os recursos. É o menor de todos. É por isso que você precisa aprender. Não se queima a ponte, não se fala mal de quem te estende a mão. Não se critica essa pessoa pelas costas. Não se fala, não se nomeia essa pessoa negativamente. Você pode perder coisas preciosas que Deus colocou no seu caminho. É por isso que eu gosto muito da história daquela mulher que recebeu um milagre através da vida do profeta Eliseu e o filho dela acabou morrendo. E ela, mesmo que o servo do profeta Eliseu foi a ela e perguntou: o que está acontecendo contigo? E ela disse: vai tudo bem. Sabe, aquela mulher me ensina que eu tenho que ter cuidado com quem que eu falo. Tem coisas que eu não tenho que falar, sabe, com outras pessoas. Eu tenho que falar com as pessoas certas. Por isso, guarda essa palavra no teu coração, porque é uma palavra profética. Pare de queimar pontes. Pare de queimar pontes, pare de falar de pessoas que podem te ajudar hoje, que podem te ajudar amanhã, pessoas que te estenderam a mão, pessoas que, sabe, foram bênção na tua vida. Que tipo de gente nós somos? Olha só, parar por um instante e refletir. Que tipo de pessoa a gente é se a gente gospe no prato que comeu? Eu vou repetir. Que tipo de gente que a gente é se a gente gospe no prato que comeu? Eu aprendi uma coisa: nunca guspa no prato que comeu. Nunca. Você pode discordar, você pode se afastar, mas nunca guspa no prato que você comeu. Isso não se faz. Isso é um pecado contra Deus e contra um ser humano. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escrevesse exatamente o que eu vou lhe dizer aqui. Escreva assim: que Deus me veja e se agrade de mim. Glória a Deus. Escreva isso: que Deus me veja e me agrade e se agrade de mim. Irmãos, se você falou o que não devia, peça perdão a Deus e peça perdão a quem você ofendeu, para que isso não seja imputado sobre você, para que você possa continuar com as suas pontes de acesso. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? E hoje eu creio que Deus está liberando coisas no mundo espiritual em teu favor. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero falar rapidamente do meu livro novo, Café com Jesus. É um devocional, olha só, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Está lendo aí? Ele é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. E você pode adquirir no meu site www.viniciusira7.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo, o link do site, onde você pode adquirir para você, dar de presente para outras pessoas. Sei que vai ser uma bênção na sua vida. Vamos ter também uma conferência chamada A Cura, e vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Você é nosso convidado. Será dia 11 e dia 12, exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. O que é a academia? Ela é uma escola online. O link também está aqui na descrição. E nós vamos falar sobre vencer as crenças limitantes. Você é nosso convidado a participar. Tenho certeza que vai ser uma virada no teu destino, em nome de Jesus. Tem muita gente aí que já participou de eventos junto comigo e pode dizer: realmente, os eventos são bons e Deus faz milagres. Eu convido você a participar junto com a gente, tá bom? Eu estarei amanhã, se Deus me permitir, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sábado estarei em Panambi e domingo pela manhã estarei em Santa Maria, certo? Então vai ser o Tour Profético Sul no Rio Grande do Sul. Eu e a minha esposa vamos servir a Igreja de Jesus, vamos falar do Espírito Santo, vamos ministrar as pessoas e muito milagre vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Eu estou convicto disso, em nome de Jesus. Salmos 91, eu quero declarar esse salmo. Se você puder compartilhar agora
Compartilhe essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, certo? Eu estou sentindo a glória de Deus. Deus está visitando pessoas. Há uma pessoa de sobrenome Sequim. Deus te visita nessa hora, te fortalece, e eu vi como se fosse um escudo sendo colocado nas tuas mãos para você avançar. O Senhor também me disse, diga para essa pessoa, tem uma pessoa de nome ou sobrenome Hermínio que está me ouvindo nesse momento, e o Senhor me disse que está abençoando você do fruto da terra. Bênçãos estão sendo liberadas do fruto do teu trabalho. Deus está liberando bênçãos em nome de Jesus. E o Senhor me mostra também alguém que planta e você está em busca de um crédito especial. Deus vai te honrar e está te abrindo as portas. As portas que não se abriram estão se abrindo em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero liberar uma palavra aqui, é uma palavra profética. Até o que você não pediu, coisas que você não pediu, estão vindo para o teu caminho. Tem gente aqui que não pediu crédito, não pediu oportunidade, não pediu porta, não pediu nada. Mas até o que você não pediu está vindo para o seu caminho. Porque é a bênção do favor que está sendo liberada, diz o Senhor, para a tua vida. A bênção do favor que está sendo liberada, de você caminhar com Deus, de você ouvir a Deus, a bênção do favor vai vir muito mais. E se você crê, declare: eu creio que Deus está me abrindo uma grande porta. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você agora. Eu vou te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família e seus negócios. Eu oro, Senhor, neste momento, estamos nesse propósito de oração, estamos nesse propósito de jejum. E a minha oração, ó Deus, é para que o Senhor derrame do Teu favor e derrame da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. E tire do caminho dela tudo aquilo, Senhor, que tem de alguma maneira sido um atrapalho, tem sido um bloqueador. Afasta da vida dela pessoas, meu Deus, falsas, pessoas que não são verdadeiras, pessoas que não são sábias e que podem estar atrapalhando ela mais do que ajudando. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, o Teu favor sobre a vida deles. Eu oro o Espírito Santo de Deus e eu te peço, traga uma liberação especial sobre aqueles que caminham com Deus e que haja um destravar, haja um romper, haja um avanço agora. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no nosso caminho, as pessoas leais, as pessoas que são justas, as pessoas que podem realmente ser parceiras na nossa vida, Pai. Afasta do nosso caminho aquilo que é mal, afasta a inveja, afasta as contrariedades, afasta, Pai, aquilo, Senhor, que vem para tentar nos roubar, para tentar de alguma maneira nos defraudar, e confiamos em Ti, na Tua graça, no Teu favor, confiamos na Tua presença poderosa que está na nossa vida. Espírito Santo de Deus, quebra agora as correntes espirituais, quebra as amarras do inimigo contra a vida dessa pessoa e dá vitória a ela. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus
Cristo. Eu oro para que toda dor renda-se a Jesus Cristo. E oro para que grandes portas se abram, grandes recursos sejam liberados, favor de Deus seja liberado, bênçãos do alto sejam liberadas, sabedoria seja liberada, oportunidade seja liberada, recursos extraordinários sejam liberados, amizades verdadeiras sejam liberadas, grandes portas sejam liberadas na tua vida, no nome de Jesus. Saída para problemas impossíveis seja liberado sobre a tua vida, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre ti. Deus te surpreenderá no caminho e você verá a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os, Jesus, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu poder, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus. Eu te peço agora, amém e amém. Glória a Deus. Eu peço a você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas esse vídeo. Compartilhe essa oração com outras pessoas. 9 da manhã vou estar aqui com vocês e depois às 18 horas. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Até mais.